Com certeza você já passou por uma situação dessas, em dias que nos sentimos muito cansados, por exemplo, após uma refeição, ficamos com muito sono e temos muito trabalho para fazer. Bom, tem uma coisa bem simples que pode enganar o seu cérebro para ficar mais alerta, e não tem nada a ver com café. Eu sofro muito de cansaço e sono durante o dia, então eu comecei a pesquisar um motivo e também soluções para isso. E eu acabei achando alguns estudos científicos e eu apliquei isso para mim e deu certo. O que eu vou dizer para vocês agora vai parecer meio bobo, mas tem um mecanismo nisso que faz a diferença. Quando você está cansado, seus olhos fecham, e quando você está alerta, os seus olhos abrem, não é mesmo? Isso ocorre porque você tem neurônios em seu cérebro que, dependendo do seu nível de alerta, eles tornarão mais fácil ou mais difícil manter os olhos abertos. E nós não pensamos na relação entre estarmos alerta e para onde estamos olhando nesses momentos. Mas então vamos pensar juntos. O que acontece quando ficamos cansados? As nossas pálpebras começam a fechar e o nosso queixo começa a cair. Você já esteve em uma sala de aula onde o assunto não estava muito interessante, era final de dia, você percebe que muitas pessoas começam a baixar a cabeça, os olhos começam a fechar e de repente as pessoas só dão aquele solavanco, né, para trás com a cabeça. Bom, eu definitivamente era uma dessas pessoas. Depois do almoço, final do dia, um dia quente, o que quer que seja. Quando estamos bem acordados, acontece o contrário. Os nossos olhos estão bem abertos, a nossa cabeça e o queixo estão virados mais para cima. Então, o que eu aprendi com esse estudo científico foi que o nosso sistema de alerta ele está ligado com a posição dos nossos olhos. Quando olhamos para cima, nossas pálpebras estão levantadas. Isso cria um sinal de alerta para o cérebro. Embora isso possa parecer uma ferramenta muito boba e simples, tente fazer isso se você estiver cansado. Olhe para o teto. Pode ser benéfico para o sistema de alerta do cérebro olhar para cima, olhar para o teto. Você não precisa levantar todo o seu queixo, toda a sua cabeça para olhar para o teto. Você tem que manter o queixo reto, né, a postura certa e olhar só com os olhos para o teto. E manter isso durante uns 10 a 15 segundos. Isso vai acionar algumas áreas do seu cérebro que estão envolvidas com o sistema de alerta. Para quem tem sono durante o dia, no trabalho, isso pode ser muito benéfico. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais olhando para o seu telefone com o queixo para baixo, ou sentada na frente do computador, olhando para o monitor com os olhos baixos, com dificuldade de se concentrar ou de ficar acordado. Se você posicionar a tela do seu computador no nível dos seus olhos, ou talvez até um pouco acima, isso pode criar um estado de vigília e alerta. Isso ocorre simplesmente por causa dessa conexão entre os circuitos do tronco cerebral e os outros circuitos neurais que controlam a vigília e a abertura das pálpebras. Então, novamente, é muito simples. Olhos para cima é, na verdade, um caminho, uma maneira de aumentar o seu estado de alerta. Olhos para baixo é um caminho, uma maneira para o sono, para diminuir o estado de alerta. Você não precisa usar o seu telefone assim. Isso vai parecer até meio estranho, mas essas mudanças como tela do computador, tentar manter o seu queixo elevado, olhar para o teto, vão mandar sinais para o seu cérebro ficar mais alerta. Então, quando estiver com sono ou cansado, tente fazer isso.